Já pensou se o São Paulo não tivesse vendido o William Gomes, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo e o Ângelo? Quantos desses meninos estariam hoje prontos para ser protagonistas com a camisa tricolor, decidindo jogo grande no Morumbis, sentindo o peso e o orgulho de jogar diante de mais de 50 mil São Paulinos? Se você quer acompanhar todos esses bastidores, entender o que está acontecendo com a nossa base, com o dinheiro do clube e com o futuro do São Paulo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho. Aqui a gente fala sem filtro sobre o São Paulo Futebol Clube, sem passar pano para ninguém. Enquanto o torcedor sonha com um time cheio de revelações, a realidade é dura. A diretoria transformou a base em caixa eletrônico. A nova geração de Cotia foi embora quase inteira em menos de um ano, não porque faltava talento, mas porque faltava dinheiro, planejamento e coragem para pensar o clube em outro patamar. Henrique Carmo e Matheus Alves negociados com o CSKA da Rússia. Lucas Ferreira com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. William Gomes com o Porto de Portugal. Ângelo com o Strasbourg da França. No total, mais de 200 milhões de reais em vendas de jogadores formados em Cotia, só nessa leva, superando com folga o que o clube tinha previsto em orçamento para 2025. Imagina esse quinteto ainda no elenco em 2026. William e Lucas brigando por vaga no ataque, Matheus Alves e Henrique Carmo disputando posição nas pontas, Ângelo ganhando minutos na lateral ou mais avançado. Um time com identidade, com cara de Cotia, com futuro, com jogador criado em casa decidindo o jogo grande em vez de ser apenas pauta de mercado. Mas não é assim, né, torcedor? Em vez de ver esses garotos amadurecendo aqui, você acompanha a saída deles em pacotes, muitas vezes antes de virarem titulares de verdade. O clube escolheu vender o sonho para tentar salvar o balanço, e cada janela de transferências vira um susto para quem ama a base e o projeto esportivo. E por que isso acontece? Porque hoje a sobrevivência financeira do São Paulo passa diretamente pela base. Em 2025, o clube já arrecadou mais de 230 milhões de reais com venda de jogadores, valor mais do que o dobro do que estava orçado, principalmente graças à nova geração de Cotia. Com uma dívida total que girava na casa dos 968 milhões de reais no fim de 2024 e ainda beira os 900 milhões em 2025, cada garoto de Cotia virou ativo financeiro. Vende rápido, entra dinheiro rápido, paga banco, paga imposto, paga salário atrasado. Só que o preço esportivo é altíssimo. O torcedor perde o direito de ver um time forte, jovem, competitivo, construído em cima da própria formação. Ou seja, Cotia virou o fôlego financeiro do São Paulo. As vendas aliviam a dívida, ajudam a melhorar relatório, reduzem juros, mas deixam um buraco técnico no campo. Enquanto rivais vendem uma única joia por valores parecidos, o tricolor precisa negociar 4, 5 jogadores juntos para chegar perto da mesma quantia. E aí entra o contraste que dói no torcedor. Olha o que está acontecendo lá fora. O Real Madrid, um dos clubes mais ricos e poderosos do mundo, está discutindo virar uma espécie de SAF, estudar um modelo de sociedade anônima para permitir a entrada de investidores e vender de 5% a 10% do clube em troca de bilhões de euros. Os espanhóis avaliam criar uma estrutura empresarial, abrir capital, atrair aporte gigante de mercado, manter os sócios no controle e, mesmo assim, continuar fortalecendo o elenco, o centro de treinamento e a base. Ou seja, o Real Madrid pensa em vender uma pequena parte do clube para arrecadar muito dinheiro, mas não precisa desmontar sua formação nem fazer a liquidação do garoto a cada temporada. Percebe a ironia, torcedor? O Real Madrid, gigante mundial, cogita um modelo parecido com o SAF para crescer ainda mais. O São Paulo, gigante do Brasil, não consegue nem discutir com profundidade uma mudança estrutural para atrair grande investidor e acaba usando Cotia como boia de salvação para não se afogar em quase US$ 1 bilhão. Enquanto lá fora se fala em vender até 10% do clube e captar valores na casa de bilhões de euros,
Aqui o tricolor vende 100% do futuro de vários meninos por algumas dezenas de milhões de reais cada, só para tapar buraco de curto prazo. Lá, o clube se protege e busca dinheiro grande. Aqui, o clube se desfaz da base porque não tem dinheiro. E essa lógica ainda vai além com o chamado fundo de Cotia. O São Paulo estruturou, ao lado de parceiros financeiros, um fundo de investimentos em direitos creditórios ligado à base, com expectativa de captar algo em torno de 240 a 250 milhões de reais, e já recebeu mais de 130 milhões, usando boa parte para pagar dívidas e custos operacionais. Na prática, isso significa ainda mais pressão para que Cotia renda em vendas. Quanto mais jogador for negociado, maior o retorno para os investidores do fundo e melhor o fôlego de caixa do clube. Mas nem sempre melhor para o torcedor, que gostaria de ver esses garotos decidindo partidas e levantando taça no Morumbis. Enquanto vende a base e fala em fundo de investimento, o São Paulo já desenha o elenco para 2026. A direção de futebol admite: a ideia é trazer de 2 a 3 reforços pontuais, nada de grande reformulação, muito longe de qualquer cenário de super time. O plano é manter boa parte do grupo atual, subir mais garotos de Cotia e encaixar poucas peças em posições carentes, priorizando meio-campistas criativos e atacantes de velocidade, desde que sejam jovens, dentro do teto salarial e com possibilidade de revenda. Reforço aqui não é só desempenho, é também planilha, revenda, potencial financeiro. Para isso, alguns veteranos podem estar vivendo os últimos capítulos com a camisa tricolor. O elenco hoje é pesado em jogadores acima dos 30 anos, e nomes como Oscar, Luiz Gustavo, Rigoni, Dineno e outros entram diretamente no debate sobre custo-benefício para 2026. Há contratos importantes vencendo no fim de 2025, e o clube avalia quem ainda entrega em alto nível e quem ocupa um espaço caro demais na folha. A saída de medalhões pode abrir espaço na folha salarial e no elenco para essas contratações pontuais e para mais meninos da base que ainda restarem por aqui. Na prática, o que está na mesa é o seguinte: o São Paulo pode liberar veteranos, trazer 2 ou 3 reforços cirúrgicos e completar o grupo com garotos de Cotia, ao mesmo tempo em que continua usando a venda de jovens como principal ferramenta para reduzir uma dívida que ainda passa dos 900 milhões de reais. No fim das contas, torcedor, o cenário para 2026 é esse. De um lado, o Real Madrid discute abrir até 10% do clube para investidores, cogita um modelo próximo de SAF e se prepara para captar bilhões sem desmontar sua base. Do outro, o São Paulo, afogado em dívidas, se vê obrigado a vender uma geração inteira de joias de Cotia para sobreviver, sonhando com apenas 2 ou 3 reforços pontuais por temporada. E aí, torcedor, você concorda com esse caminho? Você aceitaria um modelo de investidor forte, algo parecido com uma SAF, para segurar as joias de Cotia e montar um time realmente protagonista? Ou prefere seguir como está, vendo William Gomes, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo e Ângelo brilharem lá fora, enquanto aqui a gente comemora a quitação de parcela de dívida? Comenta aí embaixo a sua opinião sobre essa comparação São Paulo x Real Madrid, sobre a venda da base e sobre quem você acha que deve sair ou ficar em 2026. Oscar, Luiz Gustavo, Dineno, Rigoni, quem ainda tem lenha para queimar com o nosso manto e quem já cumpriu o seu ciclo. Se você curtiu o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo São Paulino que está indignado com as vendas de Cotia. Aqui é bastidor, informação e opinião sem medo, sempre falando do nosso São Paulo Futebol Clube. Até a próxima!